Nós vamos falar essa manhã, querido, a respeito de uma continuação da mensagem da semana passada, olhando uma daquelas possibilidades que o texto de Levítico, capítulo 9, a situação do altar, do fogo, do holocausto, toda aquela situação que nós vimos a semana passada, ela cai dentro de um propósito de Deus. Propósito que nós precisamos arrumar a nossa vida para poder servir a Deus. Precisamos arrumar esta nossa vida para nos relacionarmos com Deus. E esse texto que nós vamos ler é muito conhecido, mas com muitas coisas importantes, com muitas lições que nós podemos aprender. É o texto que fala sobre Zaqueu, que já deu até composição de música, né? Agora, Jesus está entrando em Jericó, atravessando por aquela cidade. E havia ali naquela cidade um homem, estou lendo já a Bíblia, tá? Acompanha aí. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e sacerdotes. Este homem que estava ali, ele queria, de alguma maneira, ver quem era Jesus. Mas, o texto diz que este homem Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura, que não conseguia por causa da grande multidão que cercava a Jesus Cristo. E ele tem uma ideia. Bom, já que eu não consigo ser mais alto do que a multidão, eu não consigo penetrar no meio da multidão, então eu vou passar adiante, eu vou correr, e eu vou subir numa grande árvore, e ele encontra uma figueira, e esta figueira é uma figueira brava, e aí é brava por quê? Porque ela tinha muitos espinhos, e para conseguir ver Jesus, esse homem toma essa decisão, e ele parte em direção a isso. E Jesus continua caminhando com a multidão, e quando ele chega naquele lugar, ele olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque quero ficar na tua casa hoje. Aquele homem que queria ver Jesus já começa a ter um privilégio. Então ele desce rapidamente e recebe a Jesus com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém em alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse, o que Jesus disse? Hoje chegou, aconteceu a salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor amado e bendito, nós estamos diante de Ti, Pai. A Tua palavra é que pode mudar a vida deste Teu povo, a situação deles. A revelação da Tua palavra escrita através do médico Lucas, esta noite, essa manhã, Senhor, pode fazer a diferença na vida do Teu filho e da Tua filha. Tudo depende da nossa disposição de coração, de como vamos receber esta palavra, esta mensagem. Podemos começar esta mensagem colocando grandes barreiras e bloqueios e dizendo: eu não quero que esta mensagem mexa com o meu interior, que ela mexa com o meu ser. Ou nós podemos começar derrubando as barreiras e dizendo: Espírito Santo, estou totalmente acessível à Tua voz e ao Teu poder, para que haja mudança e transformação na minha forma de viver e de pensar. Está, Senhor amado, colocado diante de Ti um povo que precisa essencialmente ouvir e praticar a Tua palavra para poder sobreviver neste mundo. E o Teu Espírito Santo é perito para poder agora ir no mais profundo, Senhor, do nosso íntimo, do nosso ser, do nosso interior, e mudar circunstâncias e mudar situações e fazer com que a ação do Espírito Santo transforme vidas nesta manhã. É para isso que a Tua palavra nos foi deixada, para mudanças, para que possa acontecer no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Diga comigo assim: atitudes é melhor do que palavras. Atitudes é muito melhor do que palavras. E Zaqueu, ele é um personagem que nós podemos aprender muito com ele. Zaqueu é um personagem que nós podemos observar como ele vai para o campo
da atitude, como ele vai para o campo da ação. Nós precisamos ter esse campo de ação funcionando na nossa vida todo o tempo, em todo o tempo, todos os dias. Porque é muito fácil, querido, é muito comum as pessoas apenas falarem, mas é muito melhor quando elas têm atitudes. Nós precisamos aprender a colocar a nossa vida em ordem. Nós temos que arrumar a nossa vida para poder servir a Deus. E Deus só recebe a nossa vida quando nós estamos arrumando e colocando ela verdadeiramente em ordem. Não tem nada mais prazeroso, não tem nada mais gostoso do que você chegar na casa de uma pessoa e você encontrar aquela casa completamente arrumada, totalmente em ordem. É ou não é? Mas quando você chega na casa de uma pessoa e a coisa está bagunçada, qual é o sentimento que você tem? Que aquele lugar é bagunçado. Que aquelas pessoas são bagunçadas. Que elas não estão interessadas em arrumar as coisas. Elas até têm, mas elas não cuidam. Elas até possuem, mas elas não sabem como cuidar. A vida de muitos cristãos para Deus está exatamente assim. Pessoas que têm a Deus, porque receberam a Jesus. Quem é salvo no Senhor Jesus aí? Recebeu Jesus. Aceitou Jesus, vive com Jesus. O grande questionamento do Espírito Santo é: como é que você está vivendo esta vida? Você está arrumando, organizando a sua vida? Porque o Espírito Santo, ele habita. Eu não sei se você tem essa compreensão, mas o Espírito de Deus, ele reside, ele mora em você. Ele mora, ele habita dentro de você. E não tem nada melhor do que o Espírito Santo chegar dentro de uma pessoa, no coração de uma pessoa, e aquela pessoa está com a vida completamente organizada, totalmente em ordem. O Espírito Santo entra e aí o gozo vem, a alegria vem, a paz vem, os frutos do Espírito vêm. Por quê? Porque você está organizado, não porque o Espírito não está distribuindo e derramando. O Espírito Santo está distribuindo e derramando, mas aqueles que estão desorganizados não estão recebendo. Você chega na casa de uma pessoa e a sua intenção é poder ter um tempo com ela, é poder você conversar com ela, é poder você se relacionar com ela, é poder você até orar com ela. Mas a vida dela está tão bagunçada, as coisas estão tão fora de lugar, estão tão fora de ordem, que perde o significado, perde a essência, aquele momento que você foi para ter com aquela pessoa. Assim tem acontecido com a vida de muitos irmãos, infelizmente. Infelizmente, algumas pessoas acabam perdendo esse privilégio da presença do Espírito de Deus na vida dela. Isso é tão sério que na igreja em Apocalipse, o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, veja, é uma igreja em que o Senhor da igreja está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar. A coisa está toda bagunçada. A vida está toda fora de lugar. Não se tomou o cuidado de guardar aquilo que o Senhor entregou. E aqui nós estamos vendo Jesus passando por Jericó. E é o último momento, é a última estadia do Senhor, passando por algumas cidades. É o momento crucial em que Jesus já está se declarando como uma ovelha muda indo para o matadouro em Jerusalém. E Jesus então diz aos seus discípulos: vamos para Jerusalém e vamos pelo caminho de Jericó. Vamos passar por Jericó. E Jericó, irmãos, tem pessoas que às vezes não conhecem o que acontece em alguns lugares, algumas cidades, e perde completamente a essência da palavra. Perde completamente a ação do Espírito Santo movendo, porque esta cidade de Jericó, ao contrário do que tem na mente de algumas pessoas, quando falam em Jericó, elas pensam em quê? Muralhas, Josué, o Antigo Testamento, e fica ali naquele contexto. Mas aqui nós estamos num outro tempo, nós estamos num Novo Testamento. A cidade de Jericó havia sido tomada pelos judeus, ela havia sido modificada, ela havia sido reconstruída, o povo de Israel estava habitando por ali. E esta cidade, diz os historiadores, que era uma cidade belíssima. Jericó era um lugar que as pessoas tinham prazer de ir. Era um lugar de fontes de águas quentes. Seria a nossa Goiânia, Caldas Novas. Quem já foi para lá tem essa sensação de um lugar maravilhoso, né? De um lugar agradável. Eu nunca fui. De um lugar atraente.
Ao homem cabe fazer os planos e o papai manda a resposta, Jeová. Mas, por tudo que você pode conhecer hoje com a internet, com as coisas que acontecem, passando muitos documentários em televisão, você consegue ter de Caldas Novas essa percepção, um lugar fantástico, maravilhoso. Jericó era este lugar nos tempos de Jesus. Os reis daquela época tinham as suas casas de veraneio lá. A coisa era tão boa que os próprios sacerdotes fizeram suas casas em Jericó. Era um lugar agradável. Jericó era um lugar onde as pessoas tinham prazer em estar, porque era uma cidade luxuosa, era uma cidade rica, era uma cidade muito bem cuidada, era uma cidade onde se faziam as melhores essências de perfumes, e Jericó quer dizer exatamente isso, lugar de fragrâncias aromáticas agradáveis. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Para inserir você dentro de um contexto de que Jesus estava indo para o seu momento final. E ele disse para os seus discípulos, vamos passar num lugar onde eu vou usar um bom perfume. Jesus era muito esperto, irmão. Jesus tinha alguns projetos naquela cidade. E Jesus está olhando para os discípulos e dizem, venham comigo. Vamos passar por Jericó. O texto começa dizendo isso. Jesus entrou em Jericó. Aquele dia era o dia estabelecido para o Senhor fazer algo espetacular em Jericó. Assim como eu acredito que esta manhã é a manhã que o Senhor preparou para fazer também algo extraordinário neste lugar, através da tua vida. Porque a entrada de Jesus naquele lugar causou uma grande euforia no meio da cidade. O texto diz que uma grande multidão chega até Jesus. Jesus está ali e as pessoas estão alegres, as pessoas estão empolgadas. Deixa eu te dizer uma coisa, aonde Jesus está, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. É a alegria do Senhor que nos renova, é a alegria do Senhor que nos capacita, é a alegria do Senhor que nos motiva, que nos põe para cima, que nos levanta para termos uma semana abençoada pelo poder do nome de Jesus, amém? Essa manhã eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o Senhor está neste lugar. A presença do Espírito Santo está aqui. E Jesus chega naquele lugar e uma manhã maravilhosa começa a acontecer. Uma multidão forma-se ao redor de Jesus. A fama de Jesus já era conhecida em toda a região. E Jericó era uma cidade muito próxima de Jerusalém. Então eles conheciam toda a fama de Jesus. Eles sabiam exatamente quem era Jesus. E quando Jesus chega naquele lugar, aquelas pessoas já começam a ter uma sensação diferente. Elas começam a ter uma percepção diferente. E elas começam a ter dentro de si algo dizendo, algo extraordinário vai acontecer neste lugar esta manhã. Porque a presença do Senhor Jesus está naquele lugar chamado Jericó. Irmãos, o texto que nós lemos, do capítulo 19, se você olhar um pouco antes no capítulo 18, você vai encontrar uma situação muito propícia, em que Jesus entra nessa cidade para fazer um divisor de águas, no tocante à salvação das pessoas. Jesus não foi para aquela cidade porque ele esperava passar o dia do noivo em Jericó. Jesus não foi para aquele lugar esperando que ele passasse por aquela região, que era uma região muito conhecida, às beiras do mar da Galileia. Ele não podia passar por ali pensando que aquela região era uma região muito rica, muito próspera, e ele teria uma grande oferta. Ele não estava interessado em passar por ali para que essas coisas acontecessem, mas ele estava passando por ali porque ele tinha um objetivo: salvar vidas. O objetivo maior de Jesus esta manhã neste lugar é salvar vidas. E quando ele entra em Jericó, havia um homem que estava ali e ele era cego. E ele começa a ouvir um barulho diferente ao seu redor. Diga comigo, quem é cego não pode ser surdo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele era cego. E você já viu como as pessoas conversam com cegos? Normal? Não.
As pessoas têm uma noção de que o cego é surdo. E as pessoas começam a conversar com o cego e ela começa a gritar. Você vai para onde? Você quer ajuda? Fala para o teu irmão, eu não sou surdo. Eu posso ser cego, mas eu não sou surdo. E aquele cego começa a ouvir um barulho diferente, irmão. Talvez você está completamente cegado sobre as coisas de Deus, completamente cegado sobre o poder de Deus, mas abra bem os teus ouvidos, porque o Senhor Jesus, Ele está falando com você esta manhã. E aquele ceguinho começa a dizer, ei, o que está acontecendo por aí? E as pessoas falam assim para ele, fica quieto. Aprenda outra coisa aí. O cego não é mudo. Então quando você está diante do Senhor, você começa a ouvir o Senhor falar com você, abra a tua boca e fala com o teu Deus, porque Ele te ouve. As pessoas começam a falar para aquele cego, fica quieto, cara, fica na tua, Jesus está passando aqui, mas você não está vendo nada, fica na sua aí. E ele fala, opa, Jesus? Já ouvi? Nunca vi, mas já ouvi falar. Tem pessoas aqui essa manhã que nunca viu, mas já ouviu falar. E o Senhor essa manhã está dizendo, é o tempo de você se colocar nas mãos dEle, para que Ele opere milagres sobre a tua vida. E o cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas ficam quietas. Fala mais baixo, fala de mudo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus, no meio daquela multidão, no meio daquele alvoroço, Ele para. E Ele ouve. Meu querido, pode ter uma grande multidão, e multidão é complicado, porque nós vamos falar um pouco de multidão hoje. Multidão é complicado. Mas se você está ali e você quer buscar a Deus, aprenda uma coisa, nem a multidão pode te barrar. E aquele cego começa a chamar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe o que acontece? Jesus olha para ele e diz assim, o que é que tu queres que eu te faça? O cego queria ver, e você? O que é que você quer que o Senhor te faça? O cego queria ver, ele disse, Senhor, eu quero ver. E Jesus diz o que para ele? Veja. Veja. Alguém que ouve a Jesus e se importa com Ele. Esse homem está à beira do caminho, empoeirado. Esse homem está ali largado, à margem da sociedade. Ninguém quer nada com ele. Mas de repente ele ouve, Jesus está neste lugar. E ele começa a entrar e buscar a presença do Senhor. E aqui acontece o primeiro grande milagre em Jericó. Um homem que outrora era cego, passou a ver, e mais do que ver, passou a seguir a Jesus Cristo como seu Salvador. É mais do que às vezes nós pensamos e queremos para esta vida. É mais do que isso, porque Jesus, Ele quer sim tratar das tuas situações, das tuas necessidades, dos teus problemas, dos teus conflitos, mas Jesus quer que você entregue a sua vida a Ele, receba como seu Salvador, receba como seu Senhor, e vá à frente dEle. E o cego foi, pulando, saltando de alegria, e dizendo, eu estou vendo, e Jesus me curou. Muitas vezes a gente recebe tanta coisa de Deus, a gente recebe salvação, somos salvos em Cristo Jesus e nos fechamos para que ninguém fique sabendo que nós somos crentes. Só quem é crente mesmo, é crentão aí, dá um glória a Deus para o Senhor. Nós precisamos abrir a nossa boca e declarar, eu sou salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. A multidão vai dizer, que coisa boba, que coisa tola, que coisa esdrúxula. Você é bobo, você é tonto, crente é bobo, é tonto. É louco. Crente é um bicho bizarro. As pessoas têm um conceito que só pobre aceita a Jesus. E é verdade. Todo pobre miserável de espírito aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador e tem a vida eterna garantida no poder do Espírito do Senhor.
Mas humanamente falando, nas condições físicas, Deus veio para todos. Jesus começa a entrar em Jerusalém e um cego que estava à beira da porta na entrada da cidade de Jericó é salvo. Mas a palavra do Senhor diz que um outro homem, que era Zaqueu, começa a se empolgar com aquela situação. Com certeza Zaqueu também já havia ouvido falar de Jesus. Com certeza a fama do ministério de Jesus chega até Zaqueu, e Zaqueu começa a dizer: eu quero ver esse homem, eu quero me encontrar com esse homem, eu quero ter um relacionamento com esse homem, eu quero conversar com esse homem. E Zaqueu já não é mais um cego empoeirado à beira do caminho. Zaqueu é um homem considerado um publicano, um cobrador de impostos, um homem que tinha uma boa de uma casa, uma bela de uma vida. Era com certeza um homem de autoestima, porque ele era funcionário do governo romano. E Zaqueu, além de cobrar o imposto, vocês sabem quem cobra imposto vive bem, né? Vive ou não vive? Brasil da Dilma que o diga. Quem cobra imposto vive bem, porque recebe muito dinheiro e recolhe muito além do que precisava recolher. E assim está acontecendo com esse homem Zaqueu, que além de receber do governo romano, ainda extorquia os seus irmãos judeus quando ia cobrar os impostos. Era um homem muito rico. E se o pobre se interessou por Jesus, o rico também se interessou por Jesus. O rico também olha para Jesus e diz: eu quero ter este Senhor sobre a minha vida. De um lado nós tínhamos o cego esquecido, do outro lado nós tínhamos um rico odiado. E Jesus entra naquela cidade para mudar a história, querido. E eu quero que você olhe comigo algumas coisas que Zaqueu começa a fazer para poder estar com Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos arrumar a nossa vida para nos relacionarmos com Deus. Não dá para se relacionar com Deus de qualquer forma. Você pode até vir para Jesus como está, mas não dá para permanecer servindo a Jesus como você está. E Zaqueu então começa a olhar para Jesus. E Zaqueu tem um desejo de arrumar a vida para estar com Jesus. Olha no versículo 2 do capítulo 19 que nós lemos. Zaqueu olhou para a barreira da sua profissão. E ele entendeu que aquela profissão que ele exercia era um grande problema. Ele era chefe dos publicanos, cobradores de impostos. Uma profissão não muito bem querida, não muito bem quista. Uma profissão em que Zaqueu sabia que ele era odiado por aquela sociedade, ele era odiado por aquelas pessoas. Ele trabalhava na Receita Federal, ele cobrava o imposto de renda, ele tributava para Roma e ele guardava a parte para si. Zaqueu está com uma grande situação à sua frente, e o problema dele, no conceito geral, era a profissão. E de fato, se nós pensarmos, existem algumas profissões que as pessoas, quando querem aceitar a Jesus, elas precisam arrumar a vida. Elas precisam se corrigir. Elas precisam colocar a coisa em ordem. Em algumas profissões, a pessoa precisa até abandonar a profissão e mudar de profissão. Se você deseja servir a Jesus, se você deseja amar ao Senhor, se você deseja se relacionar com Ele, preste bem atenção nisso. Zaqueu, ele entende que a profissão dele tinha algumas coisas que o impedia de servir a Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que roubava, aquele que prostituía, e hoje em dia no Brasil ser ladrão é profissional, ser prostituta é profissional, já virou profissão. Então algumas possibilidades de profissões precisam ser deixadas de lado. Eu não sei o que você faz da vida para viver, mas se alguma coisa fere diretamente ao princípio e ao caráter da palavra de Deus, você precisa deixar esse emprego, meu querido. Pastor, está tão difícil arrumar emprego, é verdade. Mas é melhor você ficar desempregado e ir para o céu do que continuar roubando e ir para o inferno. Zaqueu toma uma posição de mudar completamente a situação em que ele estava vivendo. Sabe qual é o significado do nome Zaqueu? Já pesquisou? O significado do nome Zaqueu era justo.
Zaqueu, o justo. Mas ele não fazia justiça ao seu nome. Pelo contrário. Tem muito crente que não valoriza o fato de ser cristão. Tem muito crente que não valoriza o fato de ser servo de Deus. Por isso que ele consegue viver no mundo tranquilamente. Porque ele consegue se emporcalhar no mundo e depois dizer que é cristão e está emporcalhando o nome do Senhor. Zaqueu, tem um cuidado. Senhor, se a minha profissão te ofende, se ela gera prejuízos para o teu nome, eu vou mudar esse quadro. Eu não sei o que você faz da vida, meu querido, mas se você tem alguma área na tua vida, na área profissional que precisa ser mudada, que precisa ser arrumada, saiba que o Senhor está aqui esta manhã, aguardando a mudança, porque Ele quer se relacionar com a tua vida de uma maneira digna. Mas pastor, se eu deixar de levar a bola por fora, sabe o que é bola por fora? É as negociações que acontecem nas empresas e as pessoas ganham uma parte no caixa 2. O Ítalo, vendedor já vai logo pro que dói, ICMS. Dá uma burladinha no ICMS. Dá uma burladinha no ISS. Quem não sabe vai pesquisar aí depois. Imposto sobre serviços. Dá uma burladinha. Ó, põe parte na nota, parte eu pago por fora. Para diminuir imposto, que senão no Brasil a gente quebra. 5 meses, dia 31 de maio, eu faço 42 anos e faz... Dia 31 de maio. 5 meses que eu estou trabalhando para pagar os impostos para o governo desse ano. Sabia disso? 5 meses você trabalha para pagar imposto, mas o que nós vamos fazer? O Senhor diz para dar a Deus o que é de Deus e dará a César o que é de... E o nosso César... O nosso César está carinho, irmão. Os nossos Césares, né? Porque tem tantos lá. 38 comendo nas nossas costas em ministérios que a maioria não faz nada. Mas nós precisamos fazer como Zaqueu. Senhor, olha, se eu preciso arrumar a minha vida para poder te servir, se eu preciso arrumar a minha vida para estar contigo, eu vou fazer. Porque assim que Zaqueu desceu da árvore, e o Senhor disse, hoje me convém ir para a tua casa, o povo já começou a murmurar. Como que pode? Um santo vai entrar na casa de um homem pecador, de um publicano, de um cobrador de impostos. Às vezes as pessoas estão olhando para você, e eu disse aqui no começo, atitudes valem mais, vamos dizer? Aí nós nos questionamos, por que Deus, aquele meu parente, não aceita Jesus? Eu oro por ele há 20 anos, mas eu roubo também há 20 anos. Eu oro por ele há 20 anos, mas eu adultero há 20 anos. Eu oro por ele há 20 anos, mas eu minto há 20 anos. Não adianta você ficar falando, as pessoas querem ver o seu comportamento diferente, as pessoas querem ver a sua atitude diferente. Só falar, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Não vai levar aquele povo que você está falando a salvação. Mas se eles notarem em você mudanças, transformações, aí o poder de Deus entra e começa a mudar toda uma história. Nós precisamos colocar a vida em ordem. Vida bagunçada serve de antitestemunho. Zaqueu precisa vencer a barreira do seu status social. O versículo que você está no versículo 2, vai mostrar que Zaqueu tinha uma situação de sociedade muito bem colocada na sociedade. Zaqueu era um homem rico. E a conversão dele nos mostra como o poder do Espírito Santo pode agir, tanto na vida de um miserável cego no caminho, como na vida de um homem de alta sociedade. Mas, o texto de Lucas, que faz paralelo com o que nós estamos vendo no capítulo 19, porque é uma sequência que está acontecendo, e Jesus está trazendo uma mensagem no bojo dos 2 capítulos. No capítulo 18, olha aí na Bíblia comigo, no versículo 24.
As possibilidades para aceitar e servir a Jesus e ir para o céu é igual para todas. Assim como as possibilidades de recusar a Jesus e ir para o inferno também é igual. Jesus ama o pobre e ama o rico. Mas no inferno vão ter pobres e ricos. E no céu vão ter pobres e ricos. Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porém, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Um rico. Sendo assim, perguntaram os discípulos a Jesus, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu, o impossível dos homens é possível para Deus. Momentos antes da entrada de Jesus em Jericó, Jesus está tratando com a vida de um homem rico. E aquele homem rico chega diante de Jesus e diz, Senhor, eu quero te servir. Eu quero que tu entres na minha casa, more na minha casa, venha estar comigo. E o Senhor Jesus diz, tudo bem, eu vou. Agora vá, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Mas ele não quis. A riqueza estava impregnada na vida dele. Ele estava dizendo, eu quero que o Senhor seja o meu mestre. Eu quero que tu sejas o meu Senhor. Mas ele tinha algo sobre a vida dele, alguém sobre a vida dele. Zaqueu olha para o seu status social e diz, eu não estou nem aí com a minha posição de cobrador de impostos, eu não estou nem aí com o dinheiro que eu recebo, eu não estou nem aí com as riquezas que eu tenho. Senhor, se eu precisar dar os meus bens, a metade aos pobres, e devolver 4 vezes aqueles que eu defraudei, eu o farei, porque para mim o mais importante é estar com o Senhor. Pessoas que estão presas em posições sociais. O problema não é ser rico, irmão, mas é ser dominado pelo dinheiro. O problema não é você ter o dinheiro, o problema é o dinheiro mandar na tua vida. O problema não é você conseguir uma posição social de status na sociedade. O problema é esta posição social de status na sociedade te afastar da presença de Deus. Nós precisamos arrumar a nossa vida. Não tem nenhum problema. E nós temos aqui na igreja advogados, nós temos empresários, nós temos dentistas, nós temos pessoas que trabalham em grandes empresas. Não tem nenhum problema em você ser colocado nessas posições, porque foi o próprio Deus que te levantou e te colocou lá. O problema é você deixar-se dominar por essas posições e deixar de anunciar o nome do Senhor e dizer, Deus está acima de todas essas coisas. Mas não é o dizer com a palavra, é dizer com as atitudes. Fala a pessoa do teu lado, é você precisa arrumar a sua vida, irmão. Outra coisa que nós vemos que Zaqueu vence para poder estar com Jesus. No versículo de número 3, o texto diz que Zaqueu não conseguia ver a Jesus porque ele era de pequena estatura. E aí algumas pessoas podem pensar, bom, então esse problema eu não tenho, porque, né, o André, por exemplo, né, André? Vai ter problema para ver Jesus no meio da multidão, esse tamanho todo? Nada. Fácil. Facinho. As pessoas pensam que o problema aqui de Zaqueu é o problema da altura dele, da estatura física dele. O versículo 3 está nos mostrando que tem pessoas que não conseguem viver com Jesus, enxergar Jesus e caminhar com Jesus, porque elas têm complexos delas mesmas. E alguns se sentem pequenininhos. O Ozinho já passa até a mão no rosto. Jesus é comigo. Eu nem ia falar nada dele. Mas ele fez uma cara tão assim. Ai, Senhor. Não tem como, Osnir. A Raquel levanta ele, né? Ele está se defendendo lá no fundo.
problema não é a estatura, irmão. O problema são, muitas vezes, os complexos que estão guardados dentro de cada um aqui. E talvez aqui quem é alto tem complexo, porque é muito alto, bate a cabeça na porta. Quem é baixo é chamado de pintor de rodapé, pescador de aquário. Não tem problema, se você está bem resolvido, se você está em Cristo, estas coisas ficaram para trás, a velha criatura já passou, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura no poder do Senhor Jesus. Agora tem pessoas aqui que estão presas em não servir a Jesus porque elas se sentem feias. Jesus não gosta de mim, eu sou tão feio. Olha para quem está do teu lado e diz aí, irmão, você é lindão. Irmã, você é lindona. Pratica a fé agora, irmão. Dá um incentivo, porque essa pessoa que está do teu lado, eu nem sei se ela está visitando a gente. Jesus amado, ela não volta nunca mais. O pastor é doido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Deus fez você deste jeito, meu irmão. Desta forma, de uma forma, o profeta diz assim, ó, terrível e maravilhosa o Senhor me fez. Olha, quando você estava lá num embriãozinho no ventre da sua mãe, o Senhor já estava olhando para você, estava contemplando você como você é. Não deixa os seus complexos. Zaqueu tinha um problema. A estatura, a altura física dele impedia ele de ver Jesus. E ele diz, isso não vai me vencer, eu vou subir numa árvore. E a primeira árvore que ele vê é um sicômoro. E o sicômoro era uma árvore cheia de espinhos. E ele falou, é aqui mesmo que vai. Porque ele não está preso a esse problema. Zaqueu vence a questão do seu complexo. Irmão, esta manhã você precisa sair daqui vencendo os seus complexos, sabia? Que tem gente aqui que paralisou na sua vida porque ela é complexada. Todo mundo é melhor do que eu. Todo mundo é mais bonito do que eu. É verdade. Tem algumas pessoas que você olha e fala assim, nossa, que pessoa linda. Aí ela dá aquela jogadinha no cabelo assim pro lado. Eu não falei nada de ninguém, irmão. Vocês vão pegando os paradigmas aí e vão quebrando. Ouse a entender. Todos nós temos alguma situação de complexo para ser cuidada e tratada. Mas o Espírito Santo é o mestre em pegar essas situações e arrancar da sua vida, como fez com Zaqueu. Mesmo que você tenha que subir numa árvore, suba. Porque o Senhor vai passar e vai dizer, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Precisa arrumar a vida, precisa arrumar a casa. O que mais que acontece com Zaqueu? Zaqueu precisou vencer um outro obstáculo. O obstáculo da multidão. O versículo 3 continua dizendo que uma grande multidão cercou a Jesus. Tomou conta de Jesus. E a multidão, ela tem um poder de impedir as pessoas de alcançarem a vitória em Jesus. Começa com o cego. A multidão diz o que para o cego? Vem cá, vou te levar lá, Jesus vai te curar. Multidão é egoísta. Multidão pensa só em si. Multidão não pensa no próximo. Olha o conceito de quem está na multidão. Egoísmo, pensa só em si. Não está interessado no próximo. Está interessado em si mesmo. A multidão queria impedir o cego de ser curado. Meu irmão, o que nós temos que fazer com os cegos hoje? Cegos que eu estou dizendo são cegos espirituais, aqueles que não estão vendo Jesus, aqueles que não conseguem chegar a Jesus. Nós precisamos levar os cegos, pega na mão deles, leva até Jesus, apresenta Jesus para eles e Jesus vai curá-los dessa cegueira espiritual. Mas a multidão impede
As pessoas de chegarem a Jesus. Zaqueu queria ver a Jesus, mas a multidão impedia. O egoísmo da multidão. A multidão, irmão, é um estorvo na vida. A multidão, ela só serve para querer as coisas de Jesus e não para fazer as coisas para Jesus. A multidão, ela pensa se aquilo que vai fazer vai lhe agradar, e ela não pensa se vai agradar ao Senhor. É a multidão. Os comportamentos de multidão são muito complicados. A multidão que caminhava com Moisés, enquanto estava tendo a comida, parou de murmurar. Depois que se enjoou da comida, voltou a murmurar. A multidão, ela sempre está olhando para as coisas do passado. Ela não consegue olhar para as coisas do presente e do futuro. Ela fica olhando sempre para trás. Como era bom quando eu vivia assim. Como era bom como eu vivia assado. Como era bom. Irmão, Deus fez um novo dia para você viver. Ele fez nova todas as coisas. Deixa as coisas do passado para trás. Tenha uma atitude de dizer: este é o presente e o futuro Deus a pertence. E Ele vai fazer ser um futuro diferente. O presente que você tem hoje, você já notou que é presente? Presente é algo que você não merecia receber e ganhar. Mas Ele te deu o presente. Essa manhã você levantou. Essa manhã você acordou. Essa manhã você respirou. Essa manhã você tem saúde. Essa manhã você está vivo. Isto é presente de Deus. Presente. Multidão está presa no passado, nos sentimentos. Como era bom o tempo de outrora. Irmão, cai na real. Deus tem um presente para você hoje, mas Deus tem um futuro maravilhoso e abençoado para a tua vida. E Zaqueu entendeu isso. Não adianta eu ficar olhando o meu passado, não adianta eu ficar olhando quem eu era, o que foi, como que foi. O que importa é que hoje é um presente de Deus e o meu futuro está colocado na mão do Senhor. Multidão é complicada. Outra coisa que Zaqueu venceu. Tem tanta coisa aqui, irmão, que nós vamos ter que dar um jeito de selecionar o que eu passo para você. Mas eu já entendi que o Espírito Santo já falou com você essa manhã. O Espírito Santo já está tratando com você, eu tenho certeza disso, mas eu quero mais uma situação pelo menos. Zaqueu venceu o grito dos murmuradores. Olha comigo o versículo 7. Versículo 6, o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Que o espírito da alegria do Senhor possa entrar no teu coração, irmão. Tirar essa mágoa, tirar essa tristeza, tirar essa dor, tirar essa opressão, essa depressão. Que haja um espírito de alegria pairando e soprando sobre a tua vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus. É assim que que Zaqueu recebe a Jesus. É assim que ele olha para Jesus e ele recebe a Jesus. Mas, como em todo momento da história, quando alguém está muito feliz, tem outros que estão muito tristes. Quando tem alguém muito envolvido com Jesus, tem outros do lado de fora dando palpite, criticando, reclamando. Aí depois não sabe por que a coisa vai ruim na vida. Quem veio na sexta-feira na vigília? Foi bom a vigília para você, meu irmão? Bênção de Deus. Mas tem gente que só sabe reclamar e murmurar. Deixa eu te dar um conselho essa manhã. Palavra do Senhor. Para de reclamar. E vai trabalhar para o Senhor. E a alegria vai se restabelecer sobre a tua vida. A alegria vai vir sobre a tua casa. A alegria vai vir sobre os teus negócios. A alegria vai vir sobre o teu ministério. Versículo 7.
Põe de novo para nós aí. Todo o povo viu isso. Viu o quê? Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Quando todo o povo viu isso, começou a se queixar. Pergunta para quem está do teu lado, irmão, você está se queixando do que ultimamente, hein? Do que você está reclamando? Do quê? Os murmuradores, eles são impiedosos, irmãos. Os murmuradores, eles são contendeiros. Os murmuradores, eles são intrigueiros. Os murmuradores são pessoas que condenam os outros. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você ouviu a voz do Senhor te dizendo, desce depressa, hoje me convém estar contigo na tua casa, irmão, tampa os seus ouvidos, não dê ouvido aos murmuradores de plantão. Porque tem murmurador em tudo quanto é lugar. Até no céu tinha murmurador. Sabe o que Deus fez com o murmurador? Mandou ele para longe. Diga aí, ó. Diga aí, eu vou, a partir de hoje, mandar para longe os murmuradores de plantão, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Põe para correr com as tuas palmas os murmuradores de plantão que ficam tentando acabar com a tua alegria de servir a Deus, de fazer as coisas acontecer, de estar com o Senhor Jesus, de buscar a presença dEle, de ser cheio do Espírito Santo. Murmuradores de plantão para longe de nós. Jesus disse para Zaqueu, vem Zaqueu, vem comigo. Esquece esse povo aí. Hoje me convém entrar e morar na tua casa. Hoje me convém estar junto contigo, Zaqueu. E Zaqueu recebe isso. Ministério de louvor, sobe por favor. Vamos parar para cá a mensagem. Zaqueu ouve isso e Zaqueu sente alegria no coração. Sabe o que Zaqueu faz? Jesus não pediu para Zaqueu arrumar a vida dele. Jesus não recebeu Zaqueu e disse, Zaqueu, olha, eu vou entrar na tua casa, hein? Mas a partir de hoje você tem que arrumar a tua vida. Jesus não falou para Zaqueu, eu vou te receber, Zaqueu, eu vou entrar na tua casa, eu vou comer com você. Olha, o povo está falando mal de mim, mas você tem que mudar a tua vida a partir de hoje, Zaqueu. Jesus não falou isso para Zaqueu. Foi Zaqueu que falou para Jesus, Senhor, a partir de hoje, a partir desse momento, eu vou mudar a minha vida. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aqueles a quem eu defraudei, vou dar 4 vezes mais. Essa manhã o Senhor quer que você tenha uma atitude de mudar a sua vida. Essa manhã o Senhor quer te desafiar a tomar uma posição, a ter um passo de fé, e a partir desse passo de fé dizer, a minha vida vai ser diferente. Eu não sei qual é a tua área, eu não sei qual é a tua situação, mas eu quero chamar você para vir aqui. Ó. Sai do teu lugar. Jesus, ó, Zaqueu venceu a multidão dos murmuradores, irmão. Se você for ficar preso aos murmuradores de plantão, que vão ver você, que foi lá na frente, que se ajoelhou, meu Deus, vão falar da minha vida, vão falar de mim, o que vão dizer? Não me importa, o que importa é que eu quero é Deus. Talvez você quer entregar sua vida para Jesus e as pessoas muitas vezes falam assim, que é isso, cara? Você é bobo, você vai entregar sua vida para Jesus, que negócio é esse? Você tem que viver a sua vida, você tem que curtir sua vida, você tem que saber que você só tem uma vida, e essa vida tem que ser muito bem vivida, é verdade, mas ela é muito bem vivida quando você está no Senhor, porque ela começa a ser vivida aqui, e vai lá para a eternidade, e continua sendo vivida na eternidade. Sai do teu lugar, eu quero orar por você essa manhã. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o Espírito. O que o Senhor tem que tratar no teu coração essa manhã? Sai daí. O diabo, os demônios não podem aprisionar a tua vida não, querido. Você foi chamado para ser livre no Senhor. O Senhor olha para Zaqueu e diz, vem Zaqueu, desce, vem depressa Zaqueu, vem depressa Zaqueu, vem depressa. Não retire
Esse arrependimento sincero. Quantos aqui demonstrou que queria o Senhor? Então o Senhor Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia! É preciso você ter atitude, meu querido. É preciso você arrumar a sua vida para se relacionar corretamente com Deus. O Espírito quer fazer morada e habitação em você. Mas nós precisamos o quê? Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. É isso que o Senhor espera na sua vida. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra Ei, vamos orar. Os pastores podem colocar as mãos sobre a vida desses carinhos e orar para que haja mudança, para que haja transformação, para que eles possam ter uma mudança na área profissional, para que eles possam ter uma mudança de conduta na vida espiritual, para que eles sejam pessoas diferentes na área de relacionamentos. Eles possam ter uma vida completamente colocada no Senhor, não dando ouvidos às murmurações, não dando crédito às vozes que vêm para poder impedi-los de servirem a Deus, de amarem a Deus, de se relacionarem com Deus, porque nós precisamos, Deus, arrumar a nossa vida todo dia, Deus. Nós precisamos arrumar a nossa vida para nos relacionarmos contigo, Deus. Oh, Senhor. O Senhor disse para Zaqueu que houve salvação naquela casa. Eu acredito que essa manhã, Senhor, aqui também é uma manhã de salvação. Vidas que estão talvez aqui à frente, ou pessoas que estão ali assentadas, são pessoas que estão, Senhor amado, tomando decisões de entregar a vida para o Senhor, dizendo: eu também quero o Senhor na minha vida, eu vou pôr a minha vida em ordem, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero ter uma vida diferente, meu Deus. Oh, checa lá, choreando lá, malabachaia. Oh, meu irmão, se você está sem uma igreja para congregar, o Senhor diz para você essa manhã que você precisa colocar a sua vida em ordem, porque não existe parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, desassociado daquele que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Se você estava afastado, desviado, o Senhor está dizendo: hoje chegou restauração sobre a tua casa. Não retires de nós o teu Espírito. Se coloque em pé onde você está, fique em pé. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar essa música. Vamos cantar com alegria, Senhor, porque não tem